Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo pode manter máscaras em locais abertos por causa da variante Ômicron. Em plena pandemia de Covid-19, o Rio de Janeiro agora enfrenta um surto de gripe. Pelo Brasileirão, vitória do Flamengo estraga a festa antecipada do Atlético. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app. O governo de São Paulo vai reavaliar a necessidade do uso de máscaras em ambientes abertos. Isso depois da confirmação de 2 casos da variante Ômicron do coronavírus na capital. O Pedro Leão tem os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Boa noite, Salsi, todos que acompanham o Jornal da Record. A princípio, o uso obrigatório de máscaras em locais abertos deixaria de ser obrigatório a partir de 11 de dezembro em todo o estado. Agora, o grupo formado por médicos que compõem o Comitê Científico do Estado deverá dar um novo parecer sobre a necessidade das máscaras. Essa orientação será divulgada na próxima semana. A decisão do governo foi motivada depois da confirmação de 2 casos da variante Ômicron na cidade de São Paulo. É um casal que mora na África do Sul e chegou ao Brasil no último dia 23. Nesta terça foram divulgados os resultados de exames que confirmaram a presença da variante Ômicron. O casal cumpre quarentena e isolamento em casa e não apresenta sintomas da doença. Salsi. Preocupante, né, Pedro? Obrigada pelas informações. E olha só, um surto de gripe aumentou em 400% o número de atendimentos nas UPAs do Rio de Janeiro. Foram notificados 16 mil novos casos só na capital. Então vamos para lá saber os detalhes. Pedro, números assustadores, não é? Pois é, Salsi, boa noite para você e todos. Olha, esse surto pegou de surpresa inclusive as autoridades aqui do Rio. UPAs de várias regiões estão lotadas e, em alguns casos, os pacientes relataram que a espera chega a 6 horas. A Secretaria Estadual de Saúde admitiu que os casos registrados nos últimos 7 dias são atípicos e podem estar relacionados à baixa cobertura vacinal. A campanha de imunização contra a gripe foi ampliada para todas as idades, mas a cidade suspendeu a vacinação por falta de doses. Agora, o estado do Espírito Santo doou 200 mil doses ao Rio. E aqui na capital, a vacinação deve ser retomada nesta quarta-feira, ao meio-dia. Salsi. Obrigada. Começa nesta quarta-feira um dos julgamentos mais aguardados dos últimos anos aqui no Brasil. O dos réus do incêndio da Boate Kiss. O Jairo Bastos traz agora os detalhes pra gente. Oi, Jairo, boa noite. Olá, Salso, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Esse é considerado o maior tribunal do júri da história do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do país. 4 réus vão ser julgados por um júri popular pelas mortes de 242 pessoas e mais de 600 feridos. O júri é formado por 7 pessoas. Os 4 réus acusados de homicídio são 2 sócios da Boate Kiss e 2 músicos da banda Gurizada Fandangueira. O primeiro dia do julgamento, que acontece aqui em Porto Alegre, começa com depoimentos de testemunhas. Não há estimativa de tempo nessa fase. Tudo porque os depoimentos podem se estender por horas. São esperados cerca de 150 familiares no júri. Segundo o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, o julgamento deve se estender por 15 dias seguidos, entre 9 da manhã e 10 horas da noite. O incêndio aconteceu em 27 de janeiro de 2013 durante um show pirotécnico organizado pela equipe da banda. Salsi. Uma tragédia. Obrigada, Jairo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que torna crime a injúria racial coletiva. Vamos a Brasília conversar com o Matheus Escavazini, que explica melhor para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O projeto inclui a injúria racial coletiva na lei do racismo. A aprovação foi por 358 votos a 17. O texto torna crime a injúria racial coletiva quando forem feitos xingamentos relacionados à raça ou etnia em lugares públicos ou privados abertos ao público.
A pena prevista é de prisão de 2 a 5 anos, além de multa. O texto segue para a análise do Senado. Em outubro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a injúria racial é imprescritível, ou seja, pode ser punida independentemente do transcorrer do tempo de cometimento do crime. Salce. Obrigada, Matheus. E um relatório com novas medidas de combate ao racismo foi entregue à Câmara dos Deputados. A proposta foi elaborada por uma comissão de juristas presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. A luta contra o racismo e a discriminação racial deve ser diária, constante e permanente. Este relatório final é nosso convite ao Parlamento e ao povo brasileiro para lutarmos juntos para que tenhamos uma sociedade livre, justa e solidária. Que a bandeira da igualdade racial no Brasil seja de todos. Novembro é o mês mais chuvoso da Bahia nos últimos 10 anos. Vamos então atualizar a situação com a repórter Juliana Tourinho. Juliana, boa noite para você. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. Já são 11 municípios baianos em situação de emergência por causa de uma frente fria que atinge o estado desde o início do mês. Em Itacaré, na região sul da Bahia, as chuvas deixaram 90 pessoas desabrigadas. O município decretou situação de emergência após o muro de um condomínio de luxo desabar e atingir 7 pessoas. 3 casas foram inundadas. Os moradores perderam móveis, eletrodomésticos e objetos pessoais. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de mais chuva forte na região sul do estado, com ventos que podem chegar a 60 km/h, Salce. Já ficou alerta, né, Juliana? Muito obrigada. E olha, Recife já cancelou os shows para comemorar a chegada do Ano Novo. Agora, mais informações sobre esta decisão a gente tem com a Priscila Assis. Oi, Priscila. Boa noite, Salce. A decisão foi tomada depois da análise do atual cenário sanitário mundial, junto à notícia da nova variante. Os shows tradicionais que aconteciam em Boa Viagem, no Pina, não serão realizados. Mas a Prefeitura confirmou a queima de fogos sem barulho em 4 balsas na orla de Boa Viagem e também em outros pontos da cidade. No último Réveillon, Recife também não fez queima de fogos devido à pandemia e as medidas restritivas em vigor na época. 70% da população da capital pernambucana está vacinada com as 2 doses contra a Covid-19. Salce. Muito obrigada, Priscila. E depois de cancelar as festas de Ano Novo, Fortaleza decidiu, nesta terça-feira, cancelar também o Carnaval de 2022. O motivo alegado é o surgimento da nova variante do coronavírus. Os 14 milhões de reais previstos para a festa serão destinados a projetos de segurança alimentar, saúde e apoio à cultura. Quase 80 milhões de americanos ainda não completaram o ciclo vacinal contra o coronavírus. Quem tem as informações para a gente é a repórter Luciana Camargo. Luciana, boa noite. Olá, Salce. São pessoas com 5 anos ou mais e, portanto, elegíveis para receber o imunizante. Autoridades sanitárias estão em alerta para o aumento de internações por Covid-19, principalmente em regiões com baixos índices de vacinação. Em todo o país, as hospitalizações subiram 20%. Minnesota e Michigan são os mais afetados pela pandemia no momento. Os Estados Unidos reforçaram a importância da aplicação das doses de reforço para maiores de 18 anos. Especialistas americanos acompanham de perto os estudos sobre a variante Omicron. Por enquanto, a Casa Branca descarta impor restrições de deslocamento para conter a nova cepa. A preocupação ainda é com a variante Delta, que atualmente responde por 99% dos casos de coronavírus aqui nos Estados Unidos. Salce. Obrigada, Luciana. 3 estudantes morreram depois de um tiroteio numa escola no estado americano do Michigan. 8 pessoas ficaram feridas. De acordo com a polícia, o ataque durou 5 minutos. O suspeito de ter cometido o crime é um adolescente de 15 anos que estuda na escola. Ele se entregou depois de atirar 20 vezes com uma pistola semiautomática. A motivação deste crime não foi divulgada.
A Agência de Fronteira da União Europeia deportou mais de 8.200 imigrantes só no primeiro semestre deste ano. A Ana Paula Gomes traz outros detalhes deste relatório para a gente. Segundo o documento, as deportações aumentaram em cerca de 9% em relação ao mesmo período de 2019. O texto ainda relata que 61% das pessoas repatriadas voltaram por vontade própria e 39% saíram à força. Segundo a agência europeia, os retornos forçados aconteceram com pessoas que se recusaram a se vacinar ou fazer testes de Covid-19. O relatório gerou preocupação sobre a situação desses refugiados nos países de origem, onde podem enfrentar guerras e perseguições. No ano passado, as pessoas que tiveram que deixar a União Europeia eram principalmente da Argélia, Albânia, Marrocos, Ucrânia e Paquistão. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Está preso na Espanha o empresário Rafael Alfredo Sarria Dias. Ele é considerado um testa de ferro de um dos homens mais importantes da ditadura venezuelana, o político Diosdado Cabello. De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, a prisão aconteceu em setembro, após uma briga entre o empresário e o genro. O genro estaria ameaçando revelar informações secretas do regime de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello já possuiu várias funções importantes na ditadura venezuelana. Foi presidente do parlamento, presidente da Assembleia Constituinte, vice-presidente e até presidente em exercício do país. O empresário Rafael Alfredo Sarria Dias recebeu sanções pessoais por parte do governo americano em 2018. Ele faria parte de uma rede de corrupção liderada por Cabello. Os dois também foram investigados nos Estados Unidos pela suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Na ocasião, as autoridades americanas teriam apreendido bens mantidos pelo empresário nos Estados Unidos. A mulher de um dos maiores chefões do narcotráfico, o mexicano El Chapo, foi condenada nesta terça-feira a 3 anos de prisão. Emma Coronel Aspuro, de 32 anos, se declarou culpada à Justiça dos Estados Unidos. Ela é acusada de ajudar o marido no cartel de drogas de Sinaloa, no México. El Chapo Guzmán foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. O advogado Frederic Wassef disse que vai pedir à Polícia Federal a instauração de inquérito para investigar se houve condutas criminosas do COAF durante o levantamento de informações do senador Flávio Bolsonaro. Nesta terça, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o foro privilegiado do senador no caso das rachadinhas e anulou 4 dos 5 relatórios feitos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras que embasaram a investigação de primeira instância. O senador Bolsonaro foi vítima de graves crimes cometidos pelo COAF. Crimes da quebra do sigilo bancário e fiscal do senador, o vazamento proposital à imprensa, provocando diariamente inúmeras matérias televisivas, destruindo, assassinando a imagem e a reputação de um homem inocente, que é o senador Flávio Bolsonaro. O COAF, sem autorização da Justiça, sem conhecimento do Poder Judiciário, antes mesmo que existisse um formal procedimento investigatório criminal realizado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o COAF, em conluio com alguns poucos membros da honrada instituição Ministério Público do Rio de Janeiro, instaurou uma investigação paralela, secreta, em verdadeiros atos de espionagem, devassando a vida do senador em busca de algo com deliberado objetivo para incriminá-lo. De acordo com o Wassef, o COAF tem feito dossiês de figuras públicas. Inúmeras autoridades são vítimas, mas ainda não sabem. E eles querem dar uma maquiada de legalidade, chamando esses dossiês e inquéritos de RIF. Isso é uma mentira. O que é um RIF? O RIF é quando o COAF recebe de um banco, de uma instituição financeira, uma comunicação de movimentação financeira atípica. Qualquer valor depositado em espécie ou qualquer movimentação considerada atípica, que não é crime,
aquele banco deverá, por determinação do Banco Central, enviar um ofício ao COAF. A ilha de Barbados, no Caribe, é a mais nova república do mundo. Embora Barbados fosse um país independente, ainda era uma monarquia, com a rainha britânica Elizabeth II como chefe de Estado. A mudança de regime teve a troca da bandeira nacional e a posse da nova presidente, Sandra Mason. A cerimônia foi acompanhada pelo príncipe Charles, que reconheceu o mal causado ao povo do país pela escravidão na época colonial. A cantora Rihanna, que nasceu em Barbados, foi nomeada heroína nacional. Ela afirmou que nada se compara a ser reconhecida onde nasceu. E agora o futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o América venceu a Chapecoense por 3-0. Outros 3 jogos movimentaram a terça-feira, até mesmo para quem não entrou em campo. É o caso do líder Atlético Mineiro, que poderia ter sido campeão antecipado, mas o Flamengo não deixou, e do Sport, que se tornou o segundo time rebaixado, graças à vitória de um adversário direto. Veja os gols. Em Caxias, o Juventude ganhou do Bragantino. O gol de Ricardo Bueno tirou os gaúchos do Z4, complicou a situação do Grêmio e rebaixou o Sport para a Série B do ano que vem. No Maracanã, o Flamengo precisava vencer o Ceará para evitar o título antecipado do Atlético. E saiu na frente com Gabigol. No segundo tempo, Ione Gonzalez bateu cruzado e Henrique aproveitou o rebote do goleiro Hugo para deixar tudo igual. Mas o Flamengo voltou a marcar. Bruno Henrique dividiu com a zaga e Mateuzinho garantiu a vitória do Flamengo, que continua 8 pontos atrás do Galo, a 3 rodadas do fim. O Cuiabá recebeu os reservas do Palmeiras, que saíram na frente com Gabriel Silva aos 3 minutos de jogo. O segundo do time paulista foi marcado por Giovani. O Cuiabá diminuiu com o ex-palmeirense Alain Imperiur, que nem comemorou. E no finalzinho, Gabriel Veron aproveitou o presente do zagueiro e fez um golaço. Final, Cuiabá 1, Palmeiras 3. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.